Boa noite, pessoal. Aula 8. Vamos falar sobre entrevista de desligamento. É até engraçado, já todo começo de aula fazer boa noite, parece aqueles programas gravados Jornal da TV. Nacional. É. 2 vezes no mesmo dia. Isso é porque, caso algum coordenador, se bem que não adianta nem a gente falar aqui, porque o coordenador, se ele vai entrar para ver, ele vai ver o que a gente fala dele também, né? Mas tudo bem. A Gleide é gente boa pra caramba. Vamos lá. Como você sabe, pessoas entram e saem das organizações pelos mais diferentes motivos. E assim como podem ser desligados por diversas razões. Também podem pedir para deixar a organização. O fato é que essa é uma rotina presente em todas as organizações, mas parte destas não faz uso de uma preciosa ferramenta, entrevista de desligamento. Por que eu falo isso? O RH muitas vezes vai falar assim, tem tanta coisa para fazer, ou não tem coisa para fazer, por que eu vou chamar esse cara aqui para fazer uma entrevista de desligamento com ele? Não vai fazer mais diferença nenhuma para mim, nem para ele, se ele está sendo mandado embora. A empresa não vai recontratar, dependendo do motivo. Se ele está pedindo para desligar, muito difícil ele querer voltar, para que eu vou fazer essa entrevista? Alguma ideia? Margot? Professor, Feedback. Para quê? Para avaliar o que precisa ser reparado dentro da empresa, dentro do cargo, as melhores formas realmente de reparar. Eu acho que é isso, pelo menos, do que eu entendi. Exatamente. É que eu achei que quando você fosse falar feedback, você ia dar um feedback para a pessoa. Não ia estar errado. Mas o maior interessado nesse caso é a empresa. Fala, Jonathan, o que você ia falar? não, é que, tipo assim, eu ia perguntar como é que funciona, tipo, essa entrevista de desligamento, né? Seria, tipo, como se fosse uma reunião com esse desligado, com essa pessoa? E a gente vai chegar lá. Mas Beleza. é mais ou menos isso. Uhum. Aí uma das desculpas ou dificuldades que as empresas usam também é porque contratam muita gente, o RH trabalha muito. Se bem que, depende do ponto de vista, uma empresa que contrata muito já tem coisa errada lá dentro. Se não for, por exemplo, uma empresa nova, ou uma empresa que esteja em grande expansão, se ela faz muita contratação, muita troca, a rotatividade de pessoas, alguma coisa está errada lá dentro. Aí que você vai precisar dessa entrevista de desligamento mesmo para entender o que está acontecendo lá dentro. Uma ferramenta para entender isso é essa entrevista de desligamento. Porque você vai ter a maioria dos objetivos esclarecidos. Se é um setor só que faz isso, a gente vai saber que o problema está naquele setor, então não vai ficar adiantando a gente mandar as pessoas embora o tempo todo se o problema é o técnico, como eu já falei também. Isso acontece muito no futebol. Sempre o problema do time resolve mandando o técnico embora. Nas empresas já não. A empresa você manda os funcionários e deixa o técnico em último caso. Sempre o gestor é o último a ser mandado embora. A não ser que, numa dessas pesquisas de entrevistas de desligamento, todos falaram a mesma coisa. Impossível trabalhar com aquele gestor. Estou saindo porque aquele gestor é horrível. Isso acontece em faculdade também. Quando, talvez, vamos defender o meu lado, vai. Quando a disciplina é muito difícil, os alunos não estão conseguindo acompanhar, eles botam a culpa no professor. Não, pode trocar esse professor aí, porque a classe inteira vai mal com ele, então o problema é o professor. Verdade ou mentira? Eu coloco a culpa no portal, que só atrapalha. Pode ser também. Mas, geralmente, a culpa vai para o professor não sabe fazer direito, o professor não faz isso, não faz aquilo, aí entra o outro. O que a turma vai fazer? A turma vai tentar melhorar entre eles mesmos, para não provar que o problema não é o professor, o problema não é a gente. Já trocou o professor, a gente está do mesmo jeito, então, se eu pedir para trocar o professor de novo, vão descobrir que o problema é a gente. Aí a turma mesmo melhora e, consequentemente, o professor se sai bem. A empresa é a mesma coisa. Acho que é o jeito. Professor, esse tipo de entrevista, ele é aplicado só em quem pede demissão ou em qualquer tipo de desligamento? Em qualquer tipo. Depende de como você quer que a sua empresa seja analisada. Vamos adiantar, então, já que vocês estão fazendo essas perguntas que estão mais para frente, vamos adiantar. Se a pessoa pede demissão, o RH tem um interesse em saber o que aconteceu.
Aí ele vai perguntar, mas por quê? O que está acontecendo? É salário? Se você for uma pessoa boa dentro da empresa. A empresa vai te oferecer mais, então automaticamente os RHs ou os gestores fazem essa entrevista de desligamento. Não formalmente, mas fazem informalmente. Porque para a empresa que você está pedindo, a empresa que você está pedindo demissão, é como se desse um tapa na cara dela, né? Pô, eu mandar embora, tudo bem. Agora, a pessoa pedir demissão não é legal para mim. Pode falar. Quem ia perguntar? Boa noite, professora Anice. Deixa eu te falar, e no caso de ser demitido por justa causa, também entra essa entrevista? A demissão por justa causa, hoje, as empresas evitam muito. Porque você precisa ter muito argumento para mandar uma pessoa embora por justa causa. Porque, com certeza, ela vai colocar um processo em você depois. E ela vai ganhar. Porque ela vai achar alguma brechinha. Esses advogados de porta de cadeia vão achar alguma coisinha que vão tirar a sua justa causa. Quando a empresa tem total certeza que cabe uma justa causa, é mais fácil ela chamar você e falar assim, você pode tomar uma justa causa, mas você não quer pedir demissão? Pede demissão, vai ficar melhor para você, vai ficar melhor para a gente, você não vai ter uma justa causa na carteira, e para a empresa vai dar na mesma. Não vai precisar pagar benefício nenhum, e o cara vai embora sem prejuízo para a empresa e sem o risco de processar ela depois. Onde eu trabalho é o que mais tem, professor. Justa causa? Uhum. Quais motivos? O supervisor é meio 13. Ele dispensa todo mundo. JC e depois faz acordo. O pessoal entra com processo, ele vai lá e faz acordo. Mas você sabe uma justificativa de justa causa? Do que? Das que eles... Uma só, por exemplo, esse cara foi mandado embora por isso e coube uma justa causa para ele. Não tem justificativa, não. Ele só coloca lá em subordinação e pronto. Então, por isso que ele faz acordo depois, porque ele tá errado. Uhum. Ele é o dono da empresa? Não, ele é supervisor. Então. É por isso que é bom ter uma entrevista de desligamento depois. Se esse RH dessa empresa quiser saber onde está o problema desses desligamentos, desses processos que vocês estão tomando, faz 2 entrevistas com esses caras que foram mandados embora. Eles vão falar. 3, vai. 2 é meio contraditório. Faz 3. Os caras vão falar, o supervisor é louco. Ele manda eu fazer coisa que não tem que fazer e depois me manda embora por insubordinação. Nem precisa perguntar, os donos já sabem, mas eu também não entendo por que eles continuam com ele, né? Tem uma outra questão, mas isso é suposições. Às vezes a empresa, esse cara sabe coisas da empresa que se ele for mandado embora, ele pode falir uma empresa com o que ele falar. Entendi. Isso pode acontecer. Eu já ouvi casos de que, não tem por que esse cara tá trabalhando aqui ainda, por tanta cagada que ele faz. Aí alguém falou, não, ele sabe muita coisa que se ele sair da empresa vai prejudicar a empresa. A empresa prefere segurar. Num lugar que eu trabalhei foi dessa forma. O rapaz era uma sociedade e o sócio meio que flagrou, né, a imagem da câmera. Então ele conseguiu, o rapaz, ele veio, o sócio dele veio falando normal, formalmente, conversar com ele, porque que ele roubou, tal, né, que ele tinha roubado o caixa. E aí o sócio processou ele por ter falado isso, e aí ele conseguiu, enfim, mudar a imagem da câmera lá e mostrar que ele tinha devolvido o dinheiro, entendeu? Então, dessa forma, ele conseguiu processar. Tem vários itens que deixam a empresa amarrada com o cara, deixam o cara fazer o que for. Esse caso aí que a Anice falou, deve ser isso, cara, não é possível. A empresa gostar de receber... Nossa, fugiu o nome agora. De receber... Caramba! Quando a pessoa sai e entra com processo para a empresa. Gosta de receber os processos e... Nossa, fugiu bonito essa questão. Gosta de receber processo, então não tem o que fazer. Às vezes o gasto que ela tem com o processo é menor do que mandar esse funcionário embora. Aí, como vocês estavam me perguntando, no caso da solicitação do próprio funcionário, é importante conhecer as razões, como carreira, desafio, remuneração, estilo de gestão, cultura e clima organizacional. Dentro disso, você vai montando um banco de dados. O que isso pode te ajudar? Galera, não vai adiantar nada a gente ter esse setor aqui de marketing pagando R$1.000 se todos os concorrentes estão pagando R$2.000. Os caras vão entrar aqui, vão olhar a experiência e vão embora.
Por quê? Porque eles viram isso nas entrevistas de desligamento. Quanto ao colaborador que é demitido, é uma oportunidade mais tranquila. Talvez não. Passado o momento de tensão da situação para pontuar o que acarretou a demissão. Já vou adiantar também outro ponto. Se você é gestora de uma pessoa, você mandou ela embora, junto com o RH, lógico, o ideal não é você fazer essa entrevista de desligamento depois. Chama uma outra área, um outro cara que tenha, talvez só o RH, pode ser, se o RH for uma pessoa amistosa, chama a pessoa e conversa. Sabe quando isso pode acontecer? Você não precisa chamar a pessoa, vem aqui que eu preciso fazer uma entrevista de desligamento com você. No dia que ele for fazer uma homologação ou entregar exame médico, entregar documentos que faltam para demissão, você chama ele e conversa, faz uma conversa formal com ele e fala assim, isso é uma entrevista de desligamento, eu queria entender e te explicar por que a gente está te desligando, o que aconteceu, isso vai ser bom para você, e com isso você consegue tirar coisas dele também. Ele vai falar assim, pô, mas que bom que eu fui demitido, porque meu gestor era isso, a empresa é isso, eu não ia pedir para ser desligado porque eu ia perder o fundo de garantia, então foi bom você ter me desligado. Às vezes você escuta uma resposta dessa. Vai ser bom para você também, que você não vai ficar com a consciência pesada. Pô, mandei, a pessoa já queria ir embora mesmo, tranquilo. Para ser sincero, eu nunca fiz uma entrevista de desligamento. Não pretendo fazer, que deve ser a coisa mais chata que tem. Geralmente, se a pessoa pede demissão, eu já pergunto para ela na hora por que ela está indo. Eu sou bem flexível nisso. Se a pessoa está trabalhando comigo, eu sei que ela vai conseguir um emprego melhor. Até falo para ele, você está procurando, está participando de algum processo seletivo, me avisa, para não me pegar de surpresa também, para eu já ir contratando outra pessoa, fazer entrevistas, etc. Eu deixo bem transparente essa relação para não ter problema depois. Eu já tive funcionário que ele fez um acordo comigo, só comigo, sem minha gestão, para ele fazer um treinamento na outra empresa por 15 dias. Ele ficou 15 dias afastado, eu sabia que ele estava fazendo treinamento na outra empresa, o que ele fez? Ele trabalhava 6 horas, eu tinha 2 funcionários nessa época. Ele fez um acordo com outro funcionário, o outro funcionário trabalhava às 12, e depois ele deu o salário dele para outro funcionário. São acordos que empresas, legalmente falando, não aceitariam. Mas pode ocorrer. Esse é o bom relacionamento entre o gestor e o cliente. A forma como as empresas praticam os desligamentos diz muito sobre como valorizam seus colaboradores. Ou, isso não significa os colaboradores que saíram, tá? Pode ser os colaboradores que ficaram também. Ou seja, se são apenas números que têm utilidade por um período ou se reconhecem o valor de sua contribuição por um determinado tempo de serviço prestado. Isso é mais quando, por exemplo, nessa crise, que um monte de gente foi mandada embora. É fácil justificar a demissão da pessoa. Você fala, você está vendo que a crise está aí, pegou todo mundo, e não tem como, eu sei que você é um excelente colaborador, mas dentro da nossa régua, aí você precisa arrumar uma desculpa para ele. Porque quando você fala, você foi um excelente colaborador, mas já era, acabou o excelente colaborador. Mas você é o mais novo na equipe, ou você tem um futuro promissor lá fora, aí vai da sua conversa com ele. Mas é mais fácil quando está ou numa crise, ou quando a empresa é comprada por outra, do que do nada você chegar para ele e falar, você está sendo desligado porque não tem justificativa. Ou então, você está sendo desligado por corte de pessoal. Aí na semana que vem, na próxima semana, ele vem fazer a entrevista de desligamento e já tem outra pessoa no lugar dele. Você vai ficar meio com a cara no chão, né? Alguma dúvida? Até agora. Não. Aí, como eu já falei, a entrevista de desligamento deve ser realizada por um representante da empresa reconhecido como confiável e amigável, principalmente, mas que seja também firme. Por que ele questiona em ser firme? Você não pode chegar para a pessoa na entrevista de desligamento e falar assim, você é uma excelente pessoa, cara, não fica bravo não, porque essa empresa aqui é uma bosta mesmo. Ela manda embora, não pensa em ninguém, mas, fica de boa porque você é bom. Ou seja, ela acabou com a empresa que ela trabalha. Certo? Aí, alguns cuidados que devem ser tomados no momento da entrevista, que eu acho legal vocês colocarem nas respostas também. Escolher um local reservado, isso é meio óbvio.
Procure liberar a tensão que possa ocorrer com o quebra-gelo. Pô, cara, e aí, tá legal? Emagreceu, engordou, cortou o cabelo. Sabe aquelas historinhas de começo de conversa? Tipo o professor novo quando entra em sala no primeiro dia de aula, que é dar uma de legal, de bonzinho e inventa alguma historinha, sei lá. O tempo do entrevistador deve ser o necessário. Lembre-se que o respeito é fundamental e a pressa e o desinteresse não são atitudes aceitáveis. Isso para uma entrevista também, tá? Uma entrevista de emprego. Você saiu aqui de Itapecerica, foi até a Zona Leste para fazer uma entrevista, o cara olhou para sua cara e falou, puta, não gostei de você, cara. Não te entrevista, faz uma entrevista chula aí de 5 minutos e te manda embora. Nunca façam isso. Porque se vocês passarem por isso um dia, vocês vão ver o desrespeito que é, a desvalorização que você está dando pelo tempo perdido do cara ter ido até lá. Muito. Sempre agradeça o cara, converse com ele, faça perguntas, mesmo você sabendo que você não vai ter jeito. Ele já fez uma cagada logo no começo, mas continua o protocolo, pergunta, faz uns 15 minutos de entrevista pelo menos. Hoje eu acho, não tenho certeza que o protocolo são de 20 a 30 minutos, mas não tenho certeza, eu sei porque uma das entrevistas o cara foi reprovado em 2 minutos e a menina continuou perguntando as coisas para ele, depois eu perguntei, pô, mas a gente já viu que não dava na primeira pergunta, falou assim, não, mas tem um protocolo de RH que a gente precisa seguir e fazer o mínimo de 20 minutos, mas eu não sei se esse é um tempo restrito por lei ou se eles criaram isso na minha empresa. Mas sempre respeitar, tanto no desligamento quanto na entrevista de contratação. Aí mais um item, entrevista de desligamento, como eu falei, não deve ser pelo gestor imediato. Recomenda-se relatórios, planilhas e formulários sejam preenchidos logo após a saída do profissional da entrevista. Você está conversando com o cara e ele fala alguma coisa, você já escreve. Ele responde outra coisa, você já escreve. Você está deixando o cara nervoso e está desrespeitando ele. Quando a entrevista é feita via portal, por exemplo, todo o seu cadastro está num portal, então eu vou te entrevistar com um notebook aqui na minha frente. Você tem que explicar para o cara o que você está fazendo. O cara está na sua frente e você fala assim, ô Jonathan, é o seguinte, cara, quando você passou por uma situação difícil, como que você superou ela? Aí você começa a responder, eu já estou lá. Você deixa o cara nervoso. Teve um cara que até falou, você quer que eu fale mais devagar? Ela falou, não estou escrevendo isso não. Ou seja, você tirou a atenção do cara para aquilo. O ideal é você fazer a pergunta, fazer pequenas anotações, tipo, se o cara fala, pô, eu virei as costas e deixei meu chefe falando. Você escreve lá assim, tipo, sem chance. Você nem escreveu o que ele colocou. Agora, se o cara colocou uma coisa boa, eu inventei uma solução prática, você coloca assim, inventou solução. Que você vai lembrar depois para continuar o texto do cara. Ou então ele começa, no caso da entrevista de desligamento, que é o que a gente está falando. Eu vou embora porque o Ricardo, em determinados momentos, grita muito, falta com respeito comigo, aí você só coloca uma observação, falta de respeito do gestor. E você fica com aquilo na cabeça. Depois, quando o cara sai, vai embora, você começa a fazer o relatório daquela entrevista. Tem gente que vai ter dificuldade para fazer isso? Vai. Eu vou esquecer, talvez. Mas com tantas vezes você vai fazendo isso, você vai acostumando a escutar as pessoas. É a mesma coisa que eu quero que vocês façam agora. Me escutem e coloquem o que a gente está conversando nas questões, e não o que está aqui no texto. Se você colocar o que a gente está conversando, com certeza você sabe o que você está escrevendo. Se você der um copy-paste aqui no texto, você não sabe nem o que você colocou lá. Às vezes, se eu escrever uma palavra errada aqui, vou falar que é de propósito, para fazer uma média. Vou colocar de propósito, ver se ele vai copiar e colar na prova. Pode ser que você copie e cole igualzinho. Ou então textos sublinhados. É o que vocês mais fazem. Quando vocês copiam, vocês esquecem de tirar até o texto sublinhado que a gente colocou ali. Certo? E vai ter de gente lendo isso aí que o senhor está colocando aí. Não vai ser normal, não. Então, tomara que não. Tomara que escutem também. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa errada. As pessoas vão ler o que já me mandou, né? Nossa, pode crer. Vai ter gente falando assim, professor, ignora o anterior, copia só esse. Pode ser, não tem problema não, pessoal. Se quem já mandou quiser corrigir, pode mandar. Só coloca assim para mim.
Ignora o anterior e considera esse que eu estou aceitando de boa. Porque como eu ia explicar isso hoje, e teve gente que já me mandou, não tem problema nenhum de refazer. Tá acabando, galera. Algumas sugestões ou um roteiro de perguntas. Quem pretende fazer isso um dia, pode até seguir isso aqui que dá certinho. Um roteiro para você usar na entrevista de desligamento. Quais foram as razões do desligamento? O que levou você a solicitar a demissão? Você pergunta direto, vai fazer exatamente assim. Mas por que você pediu demissão? Ponto. Aí você já começa a escrever. Ou pontuar. Qual a sua impressão da gestão geral da organização? Essa é a principal pergunta. E vai meter o pau no que está lá dentro, para você ficar esperto com o que você pode mudar. Então, né, coisa é você considerar que essas respostas podem ser tendenciosas, né? Considerando a situação do ex-funcionário, você tem que ter um julgamento muito bom. Então, aí é que tá, Margot. Você não vai pegar o julgamento de uma pessoa. Você tem 3 demitidos naquela empresa, as 3 falaram a mesma coisa, você pode esquecer um pouco o pensamento de que é tendencioso, estão querendo derrubar aquele gestor. Porque, primeiro, a pessoa vai pedir demissão para ir para outro emprego. Difícil alguém que vai pedir demissão para ficar desempregado. Existe. Mas, geralmente, ela vai para outro emprego. Então, se bem que pode ser sim, Margot. Pode ser que as pessoas falem, vamos procurar outro emprego, e quando a gente sair, a gente fala que esse nosso gestor é uma porcaria. Pode ser. Mas aí vai valer do RH também analisar as outras pessoas que trabalham com ele, o histórico dele, etc. Mas ele já vai ter uma margem, né? É uma análise a longo prazo, né? Exatamente. Mas imagina, todo mundo, esse caso aí que a Anice falou, todo mundo que sai coloca a empresa no pau. Tá errado, o gestor tá errado. Não é possível que todas as pessoas estejam erradas e processando indevidamente. Aí a quarta, como se sentiu em relação ao trabalho em equipe? Pode ser que o cara não se adequou também, a equipe dele era muito ruim, muito bagunceira, etc. Qual a sua opinião sobre o ambiente físico? O que mudaria para melhorar as instalações? O cara tem que ser muito bonzinho para responder essa. Geralmente ele fala, quero nem opinar que estou saindo fora, já era. Aí, vamos pular algumas aqui. Clima da empresa, acho que é legal, como você avalia? A pessoa vai falar assim, bem legal, mas meu gestor é ruim. Beleza, você tem que saber analisar isso. Uma muito importante, você voltaria a trabalhar conosco? Por quê? Aí a pessoa pode falar assim, gosto muito de trabalhar aqui, mas vocês pagam muito pouco. É um bom índice para o RH se preparar. Tá vendo? A gente está pagando muito pouco, o cara está saindo por causa disso. Então, se vocês me pagarem mais, talvez eu volte. Se vocês me pagarem igual ao mercado, talvez eu volte. Certo? Isso Sim. é um formulário de entrevista de desligamento. Para você, por exemplo, sabe essas marcações que eu estava falando? Você pode marcar nesse formulário e depois fazer um texto escrito, digitado, bonitinho, explicando o que foi. Mas você pode usar isso aqui, por exemplo, vai ter o motivo do desligamento, aí você vai só marcando o que você quer, as causas do desligamento, você pode marcar, fica muito mais fácil para você ficar naquela famosa olho a olho com o cara, para não deixar o cara nervoso, tanto na entrevista de contratação como no desligamento. Não ficar só com a cabeça baixa, escrevendo tudo que a pessoa fala, deixando ela mais nervosa. Podem usar isso também, caso vocês queiram fazer. Pergunta tudo que tinha lá, ele colocou nesse formulário para você preencher de forma rápida, ou então fazer um dado mais quantitativo do que qualitativo. Quantas pessoas da última gestão foram mandadas embora, falaram que o ambiente de trabalho é ruim, a iluminação, o ruído, a ventilação, etc. Vocês podem fazer uma análise quantitativa disso também. Aí tem um exemplo aqui que eu vou ler rapidinho. Uma entrevista realizada com funcionários desligados da empresa Brasil Telecom em 2008. Isso aqui já é a análise do que eles fizeram através das entrevistas de desligamento. A maioria se desligou por iniciativa própria e 52% justificou a saída por encontrar melhores oportunidades em outras empresas. Vendo, Margot? Aqui já é um resumo de tudo que ele fez durante um ano. Todo o processo que ele gerou e justificou com 52% saíram por oportunidades melhores. Na época da contratação, 39%
acreditava na possibilidade de crescimento da organização, o que não se concretizou. São aquelas promessas falsas que você dá na entrevista. Ó, a gente vai crescer, então agora você entra ganhando R$1.000, mas pode ter certeza que daqui a um ano você vai estar ganhando 3. E isso não aconteceu. Aí frustra o cara, ele simplesmente pega e vai embora. O que aconteceu com 39% das pessoas. A maioria dos desligados, 74%, acredita que a empresa oferece oportunidade. A maioria dos desligados acredita que a empresa oferece oportunidade de crescimento. As pessoas que foram mandadas embora, mesmo assim, elas acreditaram que a empresa oferecia aquilo e elas não souberam aproveitar a oportunidade e foram desligadas. A maioria afirma que recebeu feedback, que os canais de RH são bons assim como é um bom atendimento de RH. É isso que as empresas esperam receber como feedback. Ó, fui mandado embora, a pessoa saiu muito triste, chateada, não queria ser mandada embora. Elas não esperam receber assim, graças a Deus fui mandado embora daqui, viu? Muito obrigado, porque vocês são uma porcaria. Com os pontos negativos, metade dos entrevistados alegou não ter participado de processo de integração e como justificativa de suas saídas alegaram o motivo outros, não expondo a real motivação. Tipo, tô saindo e não tô nem aí para vocês. Não quero mais saber dessa empresa, não volto aqui nunca mais. Certo? Claro? Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Ninguém tem dúvida? Não. Bom, hein? Significa que a aula foi boa. Adriana, não falou nada nessa aula, tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Oi, tudo bem. Não tem muito o que falar assim, né? É uma coisa do dia a dia, né? É mais fácil. Ah, mas é algo que você lê e aprende. Isso aí, que bom. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a prova, pode perguntar para os coordenadores, ou melhor, os representantes de sala. Se não conseguirem sanar as dúvidas, perguntem no grupo. Ou pode perguntar para mim também diretamente, que assim que der eu respondo. Certo, pessoal? Certo. Então, até sexta-feira que vem. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Ai. Próximo. Valeu, professor. É. Valeu, professor.